Paulo, eu tô no seu quarto porque a luz aqui é melhor, tá? Espero que não seja um problema, mas eu tô me arrependendo porque aqui é 1000 vezes mais quente do que o outro quarto. Enfim, meu objetivo com esse vídeo, com esse vídeo que eu vou fazer, se eu fizer, se eu continuar fazendo, sei lá, é porque eu queria fazer um podcast, na real, sobre isso, mas fazer um podcast é muito difícil, tem muitos passos e tem dinheiro pra gastar. Eu não quero gastar dinheiro, então eu fiquei tipo, tá, o que eu posso fazer pra falar sobre e não gastar dinheiro? E aí eu falei, tá, vou fazer vídeo sobre isso mesmo não sabendo o que eu vou falar ou se eu vou continuar fazendo. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu só tô fazendo isso pra parar de gravar áudio pra mim no WhatsApp e fazer uma coisa que as pessoas possam ver. Se quiserem ver. Tanto faz, tipo, eu tô fazendo pra fazer, sabe? Porque eu quero falar sobre isso. Não quer dizer que alguém tenha que ouvir. Mas, basicamente, o assunto que eu vou falar, que eu provavelmente vou botar 2 vídeos, sei lá, porque quando eu começo a falar desse assunto eu não paro. Tipo, eu fico muito tempo. Então eu vou tentar me controlar pra não falar muito pro vídeo não ficar muito grande, porque demora pra postar, demora pra... ter que ficar sem usar o celular pra postar. É ruim. Então eu vou tentar diminuir. Basicamente, eu vou falar sobre a única coisa que eu falo na vida, que é Homestuck. Na verdade, eu vou falar sobre o meu aspecto hot. Então, tipo, se você não lê Homestuck, se você nunca lê Homestuck, se você tá vendo o vídeo porque você me conhece, mas você não conhece Homestuck, então você não faz ideia do que tá acontecendo, eu vou explicar um pouquinho o que é Homestuck e o que é hot, que é esse símbolo que eu tenho tatuado no braço. Então, não sei se vai fazer sentido, mas Homestuck é uma webcomic. Eu tô mexendo no iPad da minha avó pra tentar achar o meu texto que eu escrevi sobre hot, porque eu vou falar sobre ele. Mas enfim, Homestuck é uma webcomic, ou seja, é uma comic, só que online, sobre uma história aí doida. Enfim, tem muitas páginas, então tem muitos assuntos. Então eles falam de signo e eles fazem muitas coisas interessantes. Tipo, eles criam um romance novo, totalmente diferente, separado em 4 partes. Então, Homestuck, tipo, muda o jeito que você vê o mundo, sabe? E nisso tem a coisa que eu considero, tipo, principal de Homestuck, que não existe na vida real, são os aspectos. Basicamente, em Homestuck tem uma coisa chamada God Tier, que é a sua versão, só que muito poderosa. Então, é muito difícil de explicar exatamente o que é. Mas tem uma coisa chamada classe e tem uma coisa chamada aspecto. Então, quando você junta a sua classe e seu aspecto, esse é seu God Tier. Então, as classes são tipo as classes de RPG, tipo Ladino, tem até uma chamada Ladino. E tem 12 classes e 12 aspectos, então tem várias combinações para o seu God Tier. E isso é baseado na sua personalidade e do jeito que você age no mundo. E é muito interessante, tipo, é muito legal você ser Homestuck e você descobrir o seu aspecto. E você descobrir o aspecto dos outros e você conversar sobre o seu aspecto. E é muito doido, porque todo mundo no mundo tem, sabe? Você pode não conhecer Homestuck e você descobrir seu aspecto, você descobrir seu God Tier. É muito divertido. Então, tem um aspecto, que é o meu aspecto, que se chama Heart, que é esse símbolo, que é um coração partido ao meio, com esse... Enfim, tá vendo o símbolo aqui. E eu não vou conseguir explicar em palavras curtas o que significa ser hot, mas o vídeo vai ser sobre isso. Porque eu vou falar sobre o meu texto, porque eu escrevi um texto sobre o que ser hot significa pra mim. E ele é bem longo, eu adicionei algumas páginas, ficou 86 páginas, antes eram 73. E eu vou falar sobre o meu texto, porque foi muito bom escrever esse texto, porque primeiro que o pessoal gostou, segundo que o pessoal de Hort que leu ficou tipo, cara, eu finalmente me sinto compreendido, sabe? Isso foi muito legal. E teve um monte de gente que chegou, tipo, eu achava que eu era Hope e eu descobri que eu era Hort. E eu acho isso muito legal, que eu ajudei as pessoas a descobrirem que eram Hort, né? Não que eu acho legal ser Hort, porque é maneiro, só que não é maneiro ao mesmo tempo. Todo aspecto tem a parte boa, tem a parte ruim. E você que, tipo, entende o que o aspecto significa pra você. Eu não posso dizer
por todos os Horde Players. Tudo que eu vou falar nesse vídeo é sobre mim. Eu não vou falar sobre como os outros se sentem, sabe? Porque eu não sei. E ninguém sabe, só a própria pessoa sabe. Talvez nem a própria pessoa saiba. Então, tipo, o que é Horde pra mim pode não ser Horde pra todo mundo. Mas, enfim, a minha classe é Mage. Eu sou Mage of Horde, a maga do coração. Mas eu tenho muitas inclinações pra Prince. Então eu tenho muitas inclinações pra Prince of Horde. Eu até tenho lido muito sobre Prince, porque às vezes eu pareço muito mais Prince do que Mage. E, tipo, Prince faria muito sentido na minha vida inteira também. Então, tipo, eu ainda sou Mage of Horde, eu tenho certeza que eu sou Mage of Horde. Só que eu tenho muitas coisas de Prince também. Enfim. Então é isso que é aspecto e classe, basicamente. É difícil de explicar. Mas, tá, eu só quero falar sobre Horde e sobre o que ser Horde significa pra mim. Então o texto é bem longo. Então eu vou falar de algumas partes do texto. E depois eu faço outros vídeos pra falar das outras partes do texto. Basicamente, eu comecei falando que eu era uma Mage of Horde orgulhosa, só que às vezes eu não estava orgulhosa. Então a coisa de ser Horde é que a gente sabe o lado ruim de ser Horde, a gente sabe a neurose que é ser Horde player. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu acho muito difícil um Horde player aceitar não ser mais Horde, sabe? Porque pode ser uma coisa ruim, só que a gente prefere sofrer do que não ser nós mesmos. Então, tipo, se a gente decidisse não ser mais Horde, se isso fosse possível, tipo, você quer mudar sua vida toda, você não vai ser mais Horde player, você não vai sofrer nada que um Horde player sofre. Eu acho muito difícil que um Horde player fosse falar sim, mesmo se ele sofresse muito com o seu aspecto. Até Mage tem muito sofrimento com o aspecto. As classes são mais difíceis de explicar. Eu não vou explicar sobre as classes. Mas Mage tem muito sofrimento. Então, tipo, eu acho que mesmo assim eu acho muito difícil. Pelo menos eu nunca deixaria de ser Horde player, eu nunca aceitaria isso, porque ia me mudar completamente. E uma das partes de Horde é você estar confortável em conhecer a si mesmo. Então você tá confortável em saber quem você é, sabe? Então, tipo, às vezes mesmo não estando orgulhosa de ser quem eu sou, eu sempre vou ser quem eu sou, sabe? Porque eu nunca quero mudar. Posso mudar, mas ainda ser eu, entende? Tipo, eu nunca quero deixar de ser a Ada, que é o meu nome, by the way. Enfim, aí eu mencionei Homestuck, eu mencionei o escritor, que é o Andrew Hussie, que ele é um pouquinho babaca, mas eu amo ele porque ele escreveu Homestuck. E é isso. Eu basicamente escrevi esse texto porque eu tinha umas crises de Horde. Eu não sei explicar, mas sempre que eu conversava com alguém sobre, ou sempre que eu lia demais sobre, a minha mente, tipo, borbulhava com mais coisas sobre, eu não conseguia parar de pensar. E eu ficava muito vidrada nisso, e eu acabava ficando muito mal, tipo, muito hiperativa, eu ficava andando pela rua, sozinha, tipo, falando sozinha, ou na minha mente, ou falando em voz alta mesmo, porque eu não conseguia parar de pensar. Então, sempre que eu começava a pensar em Horde, sempre que eu começava a falar de Horde, eu acabava ficando meio doida. Então, eu decidi finalmente escrever sobre, porque eu ficava, tipo, eu tenho que anotar isso, sabe? Eu não posso deixar esses pensamentos, tipo, eu não posso conversar comigo, só que não deixar registrado em nenhum lugar. Então, quando eu escrevi esse texto, eu finalmente conversei comigo no papel, no computador, no caso. Mas eu finalmente deixei escrito o que eu tava sentindo e o que eu achava. E foi muito bom, porque às vezes, tipo, tem muita coisa que eu não escrevi aqui. Eu também deixei isso claro no início, que eu falei, tipo, o que eu escrevo aqui é só 30% do que o Horde sabe? Eu ainda tem coisa que eu não registrei aqui, tem coisa que eu talvez nunca seja capaz de explicar para os outros. Mas mesmo assim, às vezes eu tô pensando sobre Horde e eu não chego a ficar tão imperativa que nem eu ficava antes, porque eu tenho me parado até. Antes eu ficava bem mal, eu ficava andando muito e eu ficava, tipo, começava a gritar. Era estranho, poucas pessoas me viram nessas crises, mas não era uma coisa ruim. Talvez fosse um pouquinho ruim, mas não era uma coisa horrível, sabe? Então,
às vezes eu tô tendo esses pensamentos sobre Hort e eu penso, tipo, caraca, eu tenho que anotar isso, eu tenho que explicar isso pra alguém. Só que aí eu lembro, eu não preciso, porque eu já escrevi isso no meu texto, sabe? Então foi muito bom escrever esse texto, porque é uma liberdade total, tipo, eu já escrevi sobre isso, eu não preciso escrever de novo. Isso é muito bom mesmo. Mas às vezes eu continuo e eu fico tipo, cara, eu tenho que escrever sobre isso, mesmo eu sabendo que eu já escrevi sobre isso. Às vezes eu fico tipo, eu quero muito fazer uma tatuagem do símbolo de Hort, só que eu já tenho uma tatuagem do símbolo de Hort, eu não sei o que é isso. Às vezes eu sinto vontade de fazer uma coisa que eu já fiz e é impossível fazer de novo. Só que sei lá, eu acho que o sentimento da hora de fazer é tão importante que eu quero sentir de novo. Só que eu não vou fazer outra tatuagem de Hort, eu já tenho uma tatuagem de Hort. Então, tipo, eu até quero fazer uma outra tatuagem que remeta a Hort, que é uma frase de Homestuck, que é muito bonita, que eu gosto muito, eu quero fazer no meu ombro, talvez. Mas, às vezes eu sinto vontade de fazer o símbolo, só que eu já tenho o símbolo, e eu olho no espelho e eu falo, Ada, você já tem. Só que minha mente fica tipo, não, a gente tem que botar isso pra fora, a gente tem que botar isso na nossa pele, só que, sabe, eu já tenho isso na minha pele. Então, deu 11 minutos o vídeo, então eu vou parar, eu vou começar outro, porque eu não falei nada sobre o texto, mas eu vou falar. Esse foi mais pra explicar a minha relação com o Hort, do início. Então, próximo vídeo tá aí.